Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo no breve catecismo de Westminster agora. Hoje nós vamos tratar sobre um tema importante para a nossa fé cristã e que tem sido uma dúvida recorrente. Como cristão me deparei com essa questão algumas vezes na minha vida e como pastor tenho ouvido muitas vezes pessoas perguntando a esse respeito também, que é: qual o procedimento ou padrão de avaliação ou julgamento que Deus utilizará para julgar as pessoas que não tiveram um conhecimento bíblico? Pois bem, esta questão toca no tema teológico que será objeto de nossa reflexão hoje e está expressa na pergunta de número 40 do breve catecismo de Westminster, que diz assim: que revelou Deus primeiramente ao homem como regra de sua obediência? Ora, o que Deus revelou primeiramente como regra de sua obediência, a resposta do catecismo é: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para sua obediência foi a lei moral. Lembremos que quando Deus cria o ser humano, cria em plena comunhão consigo mesmo, em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com o mundo. Não havia no homem pecado, tentação, não havia obstáculos, nem havia oposição. O conhecimento da vontade de Deus e a inclinação para ele eram perfeitos e eram bons. Com a entrada do pecado, isso foi desvirtuado. Porém, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, um ser moral, um ser consciente, um ser com capacidade de avaliação, de tomada de decisões. A consciência é uma constituição inata do ser humano. O juízo de valores também é uma capacidade inata do ser humano. O problema é que o pecado manchou a nossa capacidade de avaliação, de interpretação e de tomada de decisões, mas não tirou do ser humano esta necessidade de arbitrar, de decidir, nem mesmo de agir. Não é? O que ocorre é que agora está contaminado. Bem, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus implantou esta realidade em nossa própria natureza, como uma lei moral, ao ponto de que está escrito no coração humano essas capacidades de tomada de decisões e de avaliação. E o que Deus usará no julgamento e na avaliação é exatamente a medida de conhecimento que cada um tem. Ninguém será avaliado, ou julgado, ou condenado até, muito menos, né, por aquilo que foi objeto de ignorância de sua parte, ainda que a ignorância não possa ser usada como álibi diante da legislação, uma vez que se está imerso em uma legislação. O que a palavra de Deus nos diz a esse respeito, nós podemos ver na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, quando ele demonstra que, mesmo sem ter o conhecimento objetivo da lei revelada, escrita da palavra de Deus, a própria consciência humana, na sua natureza, leva algumas pessoas a agirem de forma de conformidade maior com a vontade do Senhor. Certamente você conhece pessoas que, mesmo não tendo conhecimento bíblico ou não tendo a fé cristã no seu próprio coração, agem em alguns momentos em maior conformidade com a revelação bíblica do que pessoas que têm o conhecimento bíblico. Este foi o tema precisamente que Paulo abordou na sua carta aos Romanos no capítulo 2 e 3, quando vai falar da revelação geral ou universal a todos os homens e depois da revelação específica ao povo da aliança. Ele nos diz no capítulo 2, versículos 14 e 15 o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Veja que o texto bíblico fala da lei gravada nos corações e fala da consciência. Obviamente, devido ao pecado, esta lei não é mais perfeita, ela é turva, mas ela está essencialmente marcada dentro de nós. Todo ser humano tem uma consciência. Ele pode agir contra a consciência, pode negar esta consciência ou pode agir em conformidade com essa consciência. Essa consciência pode estar melhor instruída ou menos instruída, mas a verdade é que consciência temos nós.
O resultado é que, como esta lei de Deus moral foi naturalmente gravada no coração humano, você encontrará universalmente entre povos e culturas e civilizações conceitos e valores de certo, de errado, e realidades e limites quanto a diversos padrões de comportamento humano. Por exemplo, é universal a realidade do conceito do matrimônio, embora não seja a mesma forma de matrimônio que é vista em todas as culturas. É universal um conceito de incesto, embora os critérios para se considerar uma relação incestuosa não sejam os mesmos em todas as civilizações. É universal o conceito de nudez, de traição, de assassinato e vários outros conceitos, embora a delimitação e a definição específica não sejam iguais. Pois bem, esta realidade universal, esta capacidade de avaliação, esta até mesmo divisão de critérios ou conceituação que existe, são reflexos desta lei moral de Deus implantada no coração humano. O respeito para com o outro, embora não seja o mesmo em todas as medidas, estão implementados. Em Romanos capítulo 10, versículo 5, nós lemos o seguinte: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A questão é que, para que alguém pudesse desenvolver a virtude digna do Senhor, teria que agir em plena conformidade com a lei. E nenhum ser humano age em plena conformidade com sua própria legislação, quer seja mais bíblica ou menos bíblica. Todos nós, em alguma medida, somos transgressores dos nossos critérios, dos critérios que adotamos. Eles podem ser melhores ou piores, mas a verdade é que para que a justiça plena seja vivida de acordo com a lei moral, era preciso uma obediência plena. Deus nos deu esta regra e nos criou adaptáveis, com capacidade de avaliação e com princípios, e o que faz com que sentimentos de piedade, revolta contra a injustiça, marque a humanidade onde quer que esteja. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pedimos que tu nos ajudes a bem segui-la, em nome de Jesus. Instrua a nossa mente e o nosso coração, guia a nossa consciência pela santa revelação bíblica, para que não sejamos entregues mais às incertezas do nosso próprio coração afetado pelo pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e aguardo você amanhã.